E aí, galera do Evoluindo, tudo certo? No vídeo de hoje, vamos trazer aí a série Dinheiro na Prática e vamos acompanhar o rebalanceamento de mais três carteiras hoje. Carteira de FIIs, carteira de Commodities e a carteira BARS. Primeiro, começando pela carteira de FIIs aqui, eu já atualizei as cotações baseadas no quinto dia útil do mês de outubro, foi dia 7 de outubro. E antes da gente fazer os aportes, o que é interessante a gente notar? Após preencher os preços atualizados, a gente pode ver que a nossa coluna de aportar aqui vai nos mostrar aqueles que ficaram mais para trás de um mês para o outro. Por exemplo, HGRU é um que ficou R$ 50 para trás, um bem que ele tem um preço um pouco mais alto. TRXF, VGIR, KNSC. Ou seja, se a gente estivesse olhando a fotografia da carteira no dia, a gente saberia dizer que ou esses ativos que estão com um não aqui, eles subiram durante o mês, mais do que os outros, ou existiu uma pequena disparidade. Eles tinham ficado um pouco mais para trás, né, um pouco mais para frente em relação à questão de alocação estrutural. Em algumas carteiras mais para frente, como por exemplo a de commodities, a gente vai conseguir ver bem certinho os ativos que despencaram mais, já que nos FIIs a gente não consegue ver isso tão bem, porque o valor de algumas cotas aqui eles são bem altos, então com o nosso aporte a gente não consegue emparelhar. Para ações, a gente consegue comprar no fracionado, comprar em unidades, e os valores delas são menores, o valor de cotação, a gente consegue ver bem certinho o que disparou e o que caiu durante o mês. Então, explicações dadas, vamos para o balanceamento da carteira. Vamos fazer um aporte de R$ 2.000, e aqui atualizamos a nossa fórmula aqui. Do mês passado a gente tinha 2,24 de resto, 66 com 11 dividendos, então para esse mês, 2.068 com 35. O legal dessa carteira de fundos imobiliários é que o nosso aporte ele vai crescendo cada mês por conta do dividendo maior. Com esses R$ 2.000, limpamos aqui o histórico do que a gente comprou no mês passado e compramos um HGLG, 2 PML, 4 BRCR, 2 HGRU, 2 KNCR, 2 HGCR, 2 TRXF, 2 XPLG. Aqui são 23 VGIR e 25 KNSC11. 2028 com 67, ou seja, ainda sobraria R$ 40. Sobrando R$ 40, a gente vê os que a gente precisaria aportar mais aqui. Primeiro seria o HGRU, com essa diferença de R$ 40 aqui a gente não consegue comprar mais um. Por isso que eu expliquei que às vezes ele distorce um pouco nos FIIs. Mas a gente consegue comprar com R$ 40. Os únicos que a gente vai conseguir comprar com o que sobrou, né? Ou o VGIR ou o KNSC. Então, para um não disparar em relação ao outro, a gente consegue comprar 2 de cada um e ainda ficar bem próximo do que a gente tinha. Então, o nosso resto para o próximo mês vai ser esses 2.068,35 menos 2.065,09, que foi o que a gente gastou aqui. Depois de feito uma quantidade que a gente tem que comprar, zeramos o aporte aqui na planilha e adicionamos os valores. 5 vai para 6, 8 vai para 10, 19 vai para 23, HGRU vai para 8, KNCR vai para 10, 11, 10, 10, 83 mais 25, 108 e 91 mais 27, 118. E aí a gente pode ver que tudo bem próximo do ideal, apenas um VGIR e o KNSC, foram aqueles que a gente comprou 2 unidades a mais, que ficaram com o atual acima da ideal. O resto ficou uma fraçãozinha menor do que deveria. Mas, olhando aqui o percentual atual, tudo bem próximo de 10%, que seria o ideal em cada um deles. Agora, vamos partir aqui, só atualizar. A nossa soma de aportes foi de R$ 10.000 e até o momento a gente está com R$ 10.148 essa carteira aqui. Uma variação positiva de R$ 148,89. Partindo então para a carteira de commodities, com os valores atualizados, aqui fica mais claro aquilo que eu comentei para vocês.
Petrobras e Vale, tá aparecendo para não aportar. Suzano, pouquinha coisa. E aqui, tanto Raízen quanto o JBS, vocês podem ver que o valor de aporte ele está bem alto em relação aos outros. Ó. A maioria das empresas pedindo para não aportar. Se a situação da carteira fosse essa, sem nenhum real a mais de aporte, tivesse somente que rebalancear sem colocar dinheiro, e essas duas aqui, Raízen ainda mais do que JBS. Lembrem-se que Raízen está liderando a quantidade que a gente deveria aportar, apesar de, nos meses anteriores, ela é sempre a empresa que a gente usa o troco, já que ela tem a cotação menor. Então, comprando mais unidades dela, a gente consegue deixar o resto aqui da carteira bem baixo, ó. Por exemplo, 71 centavos, 15 centavos. Então, a gente pode ver aqui, se a gente quiser consultar aqui pelo Investidor 10 para ver a situação atual, a gente está com uma variação negativa no dia que eu estou gravando de 7%, ou seja, R$ 500 a menos. E boa parte dessa perda está em Raízen aqui, ó. 41% de queda desde que a gente começou a comprar. Nosso preço médio está em 1,50. E no dia que eu estou gravando, ela está com um preço menor ainda do que estava no quinto dia útil do mês. Aqui ela está com 91 centavos e hoje ela está com 88 centavos. Então, a coisa está um pouco pior do que parecia. Mas, seguindo o nosso método, a gente zera do mês passado, colocamos os nossos 2.000 de aporte e vamos ver quanto a gente tem que comprar. 2 Vale, 5 Petrobras, Suzano 4, 11 Klabin. Aqui já começou a ficar difícil fazer conta, então é 214 menos 175, 39 Uzi Minas. Aqui 10 Gerdau, Raízen, nem se fala, né? A gente tem 1.039 menos 619. CSN, a gente tem 10. JBS 4 e 14 SLC. Totalizando 1.976 contra 2018. Sobraram aqui cerca de R$ 40, né? E esses R$ 40 a gente vai ver o que ficou mais para trás. Uma estratégia que a gente pode fazer, já que o que desvalorizou mais foi a própria Raízen, a gente pode completar nela, já que ela tem um valor mais baixinho. A maioria das outras empresas aqui, talvez use Minas, SLC, mas considerando que a queda foi mais acentuada aqui, vamos de Raízen. 450, 460, 465, será? Isso aí, 466 já passa do orçamento. Então, aqui vão ser as quantidades que a gente vai comprar. Feito isto, zeramos o aporte aqui e vamos às compras de 14. Petrobras vai para 16, Vale vai para 16, Petrobras vai para 31, Suzano 19, Klabin 54, Uzi Minas é igual, que eu vou usar até a calculadora do computador para não cometer nenhum erro. 175 mais 39, 214, Gerdau 55, Raízen 619 mais 465. Podem ver que, para vocês terem uma ideia da desvalorização da Raízen, em um aporte só, a gente está comprando mais de 50%, está aumentando em mais do que 50% a nossa posição no papel. Para vocês terem ideia de quanto ele desvalorizou, né? Então, de 619 a gente vai para 1.084. CSN aumenta 10, vai para 112. JBS vai para 13. E SLC de 46 vai para 60. E aqui, tudo rebalanceadinho. Aqui ficou mais longe, foi JBS. E o resto tudo bem próximo. Podem ver que ficou bem ajustado mesmo, né? E por fim, carteira Barsi. A gente tem o quê? A gente tem que as empresas movimentaram bem menos do que a de commodities, né? E Sanepar teve uma leve queda, ela era uma ação que tinha espichado bastante nos últimos meses,
agora deu uma corrigida. Itaú, uma corridinha também, mas pequena. E Vivo, que a gente tava, ainda tá, se a gente for olhar aqui no investidor 10, na carteira Barsi, Vivo a gente tava com um ganho de capital bem legal. Vamos olhar aqui, vamos filtrar pela variação. Já caiu bastante, né? Deu uma corrigida legal. A gente chegou a ter aí, acho que mais de 10%, se eu não estiver enganado, em Vivo. Vamos olhar aqui o gráfico da cotação dela nos últimos 30 dias. Ó, chegou a 34 e agora ela está em 32, né? Feitas essas avaliações, a gente zera aqui. Vamos só ver quanto que a gente tem de aporte. Tinha um restinho do mês passado. 2002 com 93, tinha um resto e um dividendo. E a gente colocar aqui os nossos R$ 2.000, a gente vai ver que a gente tem que comprar 9 Banco do Brasil, 6 Itaú, Taesa 5, Taesa deu uma subidinha nesse mês, 5 Engie, CPFL 5, 7 Sanepar, 67 para 85, 18 Ambev, Caixa de Seguridade 9, ela deu uma subida também em relação ao preço que estava no mês passado, 6 Alupar e 7 Vivo, 1989. Sobrou ainda cerca de R$ 10. O que a gente consegue comprar dessa carteira aqui? O ativo mais barato de todos é Ambev. Vamos ver se a gente aumentar mais um aqui. Certinho. Resto bem pequeno. Esse cara aqui, menos 2.075. Todas as carteiras aí ficaram com um resto bem baixinho. Commodities ficou um resto de 2018 com 43, menos os 2017 com 65, 78 centavos. Carteira de FI, resto de 13,26 e a Barsi de 2,18. Atualizando aqui, zerando nosso aporte, vamos às compras. 38 mais 9, 47. 21 mais 6, 27. Taesa, 28. Energias do Brasil, 25. CPF é 26. Sanepar, 29. Ambev, 86. Caixa Seguridade, 66. Alupar, 32. E Vivo, 31. Vamos ver se ficou certinho. Todas extremamente perto do percentual alvo aqui, ó. Bem ajeitadinha mesmo. E os nossos 10 mil de aporte até agora viraram 10.019 pela cotação naquele dia, né? De commodities 9.471. Commodities a coisa está um pouco mais feia aí. Fiz 10.150. Vamos só para a gente ter um panorama geral aqui. A nossa carteira Barsi. O que nos interessa são os dividendos a longo prazo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa para esse mês de outubro. A gente tem aqui 10,47. Sendo que 6,3 de Ambev, 4,20 Alupar e aquele dividendinho que a gente recebe. Aliás, aquele JCP que a gente recebe todo mês de Itaú. Vamos dar uma olhada na de commodities, ver se apareceu alguma coisa aqui. Para o mês de outubro, essa carteira de commodities a gente está zerado, sem proventos a receber. Nada provisionado ainda para o futuro. E a nossa carteira de fundos imobiliários, que já é de se esperar aqui, a gente tem até agora total 73,93. Tem alguma coisa provisionada ainda de Vergir que a gente não recebeu, e a gente recebeu até o momento 63,14. Então a escadinha tá ficando legal já. Logo, logo a gente já começa a bater R$ 100 de dividendos todo mês aqui na carteira de fundos imobiliários. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos que gostam de investimento. Nessa série, a gente vai acompanhando 7 carteiras, comparando as rentabilidades delas ao longo dos meses, esses valores todos em questão de variação percentual em relação ao que a gente investiu, e não considerando uma rentabilidade como o site do Investidor 10 faz aqui, ó, que é a rentabilidade ponderada. Se fosse pela rentabilidade ponderada, a maioria das nossas carteiras ela já está batendo o CDI, né? Se a gente fosse olhar o gráfico aqui na carteira de FIIs, a gente está perdendo. Vamos dar uma olhada aqui
carteira de commodities a gente tá perdendo mais ainda. E na Barça aqui a gente estava ganhando no mês passado. Esse mês deu uma pequena queda. Na nossa carteira de Bitcoin, a gente está bem acima do CDI, né? 16% contra 4,90. Porém, como eu estou fazendo pela variação, também estou fazendo o CDI pela variação. Vocês podem ver que a rentabilidade do CDI na nossa planilha aqui, ela é menor também, né? 2,83 contra 4,90 aqui do site do Investidor 10. Relembrando então, se gostaram, não deixem de se inscrever, de curtir, de compartilhar. E se você não conhece ainda a série, não viu como a gente montou as carteiras, volta lá no início e acompanha que tá bem legal. Nos vemos no próximo vídeo, valeu e até a próxima.